Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joel, sou professor formador de arte e ensino religioso. Nossa aula hoje está show, porque nós iremos estudar a partir do caderno de conteúdos e atividades que vocês farão. Pessoal, nós iremos hoje conhecer um pouco o que são políticas públicas, tá? Como elas são feitas, tá certo? Primeiro aí nós temos o conceito, o que significa políticas públicas. E aí tem dizendo que é um conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. As decisões constituem um padrão de atividade governamental a respeito do assunto, ou seja, qualquer grupo ou indivíduos que sintam-se excluídos ou que sintam desprivilegiados em relação a direitos que são básicos para ele pode correr atrás, buscar para que transformem em políticas públicas. Em outras palavras, políticas públicas são um conjunto de ações coletivas voltadas para que o indivíduo ele possa ter seus direitos. Alguns exemplos de políticas públicas: a educação para jovens e adultos, o EJA, que por diversos motivos não conseguiram estudar na idade própria, pessoas geralmente mais idosas ou então pessoas novas que precisavam trabalhar desde cedo e não conseguiam conciliar a profissão aos estudos. Além disso, temos também como políticas públicas as cotas raciais, que são ações afirmativas que são aplicadas em alguns países, como aqui no Brasil, né, a fim de diminuir as desigualdades econômicas e sociais, educacionais entre pessoas de diferentes etnias, como, por exemplo, a entrada de negros com cota numa universidade. E temos, por fim, o SUS, isso mesmo, o Sistema Único de Saúde, que é um atendimento público, né, fruto aí do posto de saúde, hospital e óbvio, fruto de lutas sociais, né, como aí nós temos hoje atendimento no posto de saúde, hospital, e você também pode estar preparado, né, para pensar que você também paga por esse serviço, uma vez que você paga impostos na sociedade. Você já está começando a entender o que são políticas públicas, não é isso? Que são para tentar diminuir as desigualdades entre os grupos. Mas como essas políticas públicas são feitas? Após trazidas ao conhecimento, tá, público, as políticas públicas são levadas por instituições governamentais e os seus responsáveis por meio de processos políticos para passar por algumas fases até se transformar em lei de cumprimento na prática. Vamos ver um pouco desse processo, como é feito? Para se transformar em políticas públicas, é passada aí por 4 ciclos ou fases. Primeiro aí é a formação do problema, onde vai haver um problema que aquele grupo está querendo levar à frente. Depois, a formação da agenda, ou seja, pode entrar em agenda esse problema. Terceiro, a formação e a adoção aí de uma política, né, que vai ser dialogada para ver se tem necessidade de se transformar em uma política pública. E aí, por último, caso passe dessas 3 fases, vem a 4ª fase, que é de implementação, ou seja, pode virar lei, né? Pode virar aí na prática uma política pública. E aí vamos à etapa, cada uma. Primeiro aí, a formação do problema, como eu já avisei. Primeiro, deve ser criada uma situação-problema para que haja uma necessidade de levar à frente aquele problema e se transformar em, possivelmente, uma política pública. Depois temos aí o segundo, que é a formação da agenda. Nem todos os problemas para os quais as pessoas buscam apoio governamental, né, atraem atenção suficiente para entrar na agenda. Então, há uma disputa aí de interesses. Então, para isso, é preciso que os grupos sejam numerosos, poderosos e tenham argumentos para dizer quais motivos é necessário ou são necessários criar aquela política pública. Logo, nós temos aí a 3ª fase, que é a formulação e adoção de uma política pública, que após entrar na agenda política, essa pauta será aí formulada e feita para os autores envolvidos, né, buscando aí dar sustentação a esse problema, né, dizendo a importância de virar política pública, como por exemplo aí os
estudantes lutar por direitos de passagem grátis, né, que pode se tornar um direito. E aí, por último, temos a quarta, que é a implementação de políticas públicas, que ao chegar nessa fase, a pauta vai ser discutida, né, com todos os sujeitos envolvidos, desde o agente do governo público e os grupos sociais que fizeram ou fazem parte daquela pauta, né? Após intensos diálogos, tentativas de negociações, pode ou não ser aprovada a pauta. Mas cuidado, pessoal. Uma política pública nem sempre aumenta os direitos, sabiam? As políticas públicas podem também ser excludentes. Sabe de que forma? Se liga aí. As políticas públicas podem ser excludentes quando restringem o acesso aos serviços públicos, criam serviços de segunda categoria para setores com menos poder e são apropriados por setores específicos em detrimento de outros, ou seja, pode fazer uma política pública que só dê privilégios para alguns, né, enquanto outros ficam fora. Chegou aquela parte bem legal para quem está com caderno de atividades. Vocês irão assistir a esse vídeo e irão fazer uma lista de curiosidades que mais chamaram a atenção de vocês no vídeo que foi postado, tá certo? Ótima diversão! E vem esse caderno de atividades bem legais. A número 1 é para você marcar apenas uma alternativa onde o conceito de políticas públicas mais se aproxima. Número 2 é para você dizer exemplos de políticas públicas que aparecem lá no texto, acima, e colocar a responder aqui embaixo. E nesse terceiro aí você vai dizer, já que nós temos 4 ciclos, ou seja, 4 fases que passa para ver uma política pública na prática, você vai dizer como é até ela se transformar em políticas públicas, quais são essas etapas, tá? Quais são esses 4 ciclos, os nomes. Número 4, explique cada ciclo e como acontecem de acordo com sua ordem. Você só vai colocar aí como é que esse ciclo acontece, tá? Para passar para a próxima fase. Como é cada ciclo desse aí? Número 5, pesquise outras políticas públicas existentes em nosso país. Você vai ver quais são as outras que você for pesquisar e colocar aí. Políticas públicas nessas linhas. Número 6, segundo o João, aquele nosso lá repórter, nosso apresentador, porque nem sempre uma política pública ela aumenta os direitos de uma sociedade. E nós vimos anteriormente por quê. Por fim, tem um jogo educativo muito legal aí, o Word Wall, onde você pode clicar em qualquer um desses links pessoal, aí e jogar a nossa aula termina por aqui hoje. Mas até a próxima. Tchau, tchau!